Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Almeida e hoje nós estamos aqui num bate-papo, né, entre a excelência e segurança do trabalho sobre o tema aposentadoria e segurança do trabalho. São dois temas aí que interessam a muitos brasileiros, né? E um tema que a gente está aqui abordando com os nossos especialistas. Tem a nossa doutora advogada Mariellen. Olá. O nosso engenheiro Fernando, engenheiro de segurança, e o nosso técnico de segurança, Dave Lando. Olá. Já de princípio, aí vamos pedir para o pessoal que querem mais informações, que querem conhecer mais sobre o nosso trabalho, informações importantes como essa, né? Que nos sigam nas redes sociais aí, que a gente está abrindo espaço aí para todo mundo tirar suas dúvidas, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Eu pedi para os nossos especialistas se apresentarem, né? O engenheiro Fernando, que está aqui ao meu lado. Olá, pessoal. Meu nome é Fernando, eu sou engenheiro especialista na área de segurança do trabalho. E conforme a Vanessa já falou, nosso tema hoje é muito importante, principalmente para as pessoas que estão prestes a aposentar ou as pessoas que estão iniciando o seu trabalho. Então, vai ser um bate-papo bem interessante, né? Então, com os nossos especialistas, né? Então, a minha área é voltada para a parte de laudo, perícias, relacionada a NR15 e a NR16, que está direcionado à periculosidade e insalubridade também. Só lembrando, né, que são duas coisas que estão bem relacionadas, né, tanto a parte aí de segurança como a parte de aposentadoria também, que no caso dos periculosidade, insalubridade, aí afeta bastante na hora de aposentar, né? Então, são dois temas que estão bem relacionados. Pedir para Marielle se apresentar, por favor. Pois bem, meu nome é Marielle Beatriz Fujato Schier, sou advogada na área de Previdência Social. Já há 17 anos, vai fazer esse ano aí 17 anos que eu atuo nessa área. Minha faculdade fiz na Universidade Tuiuti do Paraná e a minha pós-graduação na área foi feita na PUC, né? E desde que me formei, sempre atuei nesta área, uma área que eu adoro conversar sobre, adoro prestar e esclarecer, né? Principalmente Sim. as pessoas aí sobre essa questão da aposentadoria, e vamos aí compartilhar com vocês Sim. aí o máximo de informações aí para esclarecer as dúvidas principais Sim. aí a respeito do tema, né? Sim, o pessoal acho que todo mundo tem bastante dúvidas, né? Principalmente agora com as novas regras Sim. de transição, que são enormes as dúvidas com relação a isso, né? Sim. Dave Lando, se apresente para nós, por favor. Vamos lá. Meu nome é Dave Lando Gonçalves, eu sou técnico de segurança do trabalho e atuo nessa área aí já há um bom tempo, há mais de 12 anos. A minha atividade hoje é na área de indústria. Então, dentro da área da indústria, nós vemos essa relação que existe, né, entre a sua atividade laboral Sim. e aí o momento em que você precisa se preparar para se aposentar. Então, como a doutora já explicou aqui, diversas dúvidas que as pessoas têm, às vezes dificuldades de entender alguns dos processos, e tudo começa ali onde você está realizando a sua atividade laboral, entendendo depois que você chega no período, na fase da sua idade em que você precisa recorrer a isso, como fazer. E também, por outro lado, se a pessoa tem algum problema de saúde, então, né, por algum motivo ela teve um problema de saúde relacionado à sua atividade laboral. Como que ela faz? Né? Onde recorrer? Uhum. E a área da indústria ela é bem problemática em alguns aspectos, né? Com relação a isso, né? Bastante. É que existem muitos riscos na área da indústria, não só a parte de indústria, mas construção civil, diversas áreas relacionadas, e esses riscos que vão gerar a aposentadoria, ou seria normal, ou a aposentadoria especial, né? Então, Exatamente. Hoje nós estamos com a doutora aqui, então ela vai conseguir, acho que, tirar todas essas nossas dúvidas aí também em relação a isso. A intenção é essa, né? Bacana também. Existe, então, hoje, doutora, como que está essa questão no panorâmico geral? Pois bem, eu vou fazer assim, um panorama bem geral, básico, claro, de uma forma mais simples, para as pessoas poderem, né, ter uma dimensão do que aconteceu. Em 2019, né, até 2019, teve um marco ali da reforma da Previdência Social como um todo, né? Então, antes nós tínhamos uma aposentadoria por tempo de contribuição, homem 35, mulher 30 anos, e tínhamos aposentadoria também por idade, né?
que era os 65 homens, 60 anos, no caso, a mulher. E dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos também a questão da aposentadoria especial, tá? Que a aposentadoria especial, ela pode ser um benefício diferenciado quando você atinge os 25 anos de atividade insalubre ou perigosa, ou você pode ter uma pessoa que tenha, por exemplo, não trabalhou esses 35 anos em uma atividade de risco ou insalubre, porém teve períodos pequenos dentro desse espaço de tempo e que podem ser convertidos e somados ao tempo de contribuição. Então, no caso ali, ela também pode utilizar. Mesmo que foi por curto prazo ali, ela pode utilizar. Pode. Havia possibilidade, antes de 2019, de ter essa conversão, que a gente chama, tá? Então, você ganhava 40% daquele período. Vamos supor, a pessoa trabalhou 20 anos numa empresa e passou para outra com exposição a algum agente, seja ele qual for. Mais 10 anos, tá? Então, esses 10 anos eu posso pegar e converter ele, tá? Para esse período, digamos, comum, que a gente chama, e vai ter um acréscimo, né, desse tempo na sua aposentadoria. Assim era até 2019. E fora a aposentadoria especial, que era uma outra modalidade ali que a gente tinha. 2019 foi aprovada a nova reforma. A nova reforma, ela veio já de algum tempo, ela não foi discutida e foi aprovada de uma hora para outra. A gente já vinha num cenário aí, devido às contribuições, devido à questão atuarial do sistema do INSS e outras coisas mais, que já vinha se discutindo essa questão de colocar uma idade mínima, que até então a gente não tinha. Eu lembro que em algumas empresas, o pessoal com 43, 45 anos estava aposentado. Verdade. Porque contribuiu, trabalhava na área de risco, certo? Então chegou no teto máximo lá e não tinha idade. Não tinha por que ficar trabalhando, digamos assim, né? Então se aposentava realmente. Então tinha gente que... Existem pessoas ainda que chegam pra gente e perguntam: mas tinha que ter 53 anos, isso é verdade? Não. Independentemente, você atingia, né? Atingia o tempo mínimo. O tempo mínimo era que regulava a sua aposentadoria, até 2019. De 2019, daí tudo isso cai por terra, porque agora é implementado o quê? Um marco de idade. Então, a idade é que vai ser levada em conta, tá? Muitas vezes. Puxa vida. É aí que é o nosso dilema aí, né? E vamos falar assim, eu antes de 2019, eu contribuí alguns anos antes. Esquece toda aquela contribuição lá ou como que fica? Não, tudo isso é aproveitado. E o que acontece? Hoje nós temos as regras de transição, tá? Certo. Então, sempre que uma lei, ela deixa de passar, né? Deixa de vigorar, ou enfim, ela tem um período de transição para uma lei nova. Então, não é que simplesmente eu vou virar as costas e tudo que eu contribuí, deixou, não valeu de nada. Não, nós temos o direito adquirido. Então, tudo que ela galgou até essa data de 2019, ela vai poder anexar nos períodos posteriores. Então, as regras de transição, elas vão vigorar de 2019 para cá, e eu tenho que sempre analisar, que são 5 regras, qual é a melhor e qual é a melhor financeiramente, porque existem algumas regras que são melhores, outras nem tanto, e ver qual que é melhor que o segurado vai escolher. Então, por isso que é importante, o pessoal hoje em dia tem o aplicativo do INSS, o simulador do INSS, que traz ali as informações básicas. O meu INSS, né? O meu INSS, você tem ali o simulador. Se você não encontrar dentro do aplicativo, que às vezes ele fica um pouquinho escondido, de vez em quando eles mexem no sistema e eu não sei o que acontece, que ele fica um pouco escondido. Mas se vai na lupinha e coloca simulador, do simulador você pode ali estar olhando e para ter uma noção das regras de transição, dessas 5 regras aí. Então, essas regras, elas vão mudar o valor da aposentadoria. E eu posso escolher no aplicativo mesmo? Você vai ter uma noção. E ali eles vão dizer, digamos, projetar se você tem ou não direito a qual regras e quando, tá? Só que o que é importante a gente estar observando nesses simuladores? Principalmente com relação aos períodos especiais, porque os períodos especiais não vão estar ali naquele aplicativo,
tá? E não vão estar ali naquele simulador, tá? Então, assim, a pessoa trabalhou com insalubridade, mas não vai estar ali. Então, você que vai ter que se atentar, né? Você vai ter que receber uma orientação para como é que eu vou fazer agora para incluir, para incluir esse período desses 40%, ou como que vai se dar tudo isso, né? Então, assim, o simulador, ele traz uma noção básica, mas eu tenho que sempre ter em mente o seguinte, se eu tenho uma noção que eu trabalhei com uma insalubridade, uma periculosidade, eu tenho um acréscimo. E eu tenho que procurar daí ajuda, infelizmente aí, ou felizmente, para a gente advogado, mas a gente está aí para fazer trazer essa informação para as pessoas, que tem que ser feito esse acréscimo que o simulador não vai trazer. Então, doutora, cada pessoa é individual. Falou exatamente vamos aqui. Supor, eu tenho, antes de 2019, vamos supor, eu tenho 20 anos contribuído para o INSS. Desses 20 anos, um exemplo, 10 é com periculosidade ou insalubridade lá. Sim. Certo? Eu vou conseguir, na minha aposentadoria, no final, utilizar esse tempo? Sim. Dependendo do período, veja, temos vários requisitos, tá? Certo. Por isso que eu nunca digo que uma aposentadoria nunca é igual a outra. Sempre eu vou ter, se eu tenho 10 pessoas, 10 aposentadorias diferentes, porque ninguém nunca trabalhou exatamente igual, né? Eu tenho que analisar a sua vida contributiva, o seu histórico de trabalho, para eu verificar ali o que você tem, o que você enquadra. Dependendo do período, as conversões, e se eu for galgar para uma aposentadoria por tempo de contribuição, dependendo da regra, eu só posso converter essas insalubridades até 2019. Mas, se você for aposentar por uma especial, ela ainda é possível após 2019. Então, todas essas questões eu tenho que fazer uma avaliação. Que período que é? Como é que foi dado esse trabalho? Enfim, tudo essas questões é que a gente vai ter que fazer na análise caso a caso do cliente. Não tem como a gente dizer para você assim, já de cara, é isso ou aquilo, porque eu estaria sendo muito leviana no sentido... É que tem que fazer a junção de documentos, ver o que comprova a questão do tempo, que nem vamos supor, que passa 2019, que talvez caracteriza essa questão especial, né? Além de tudo, toda essa questão, né, da periculosidade, quais os agentes que a pessoa estava exposta, como é que foi, se foi de forma habitual, intermitente, a permanência, todas essas questões que é o formulário, o formulário PPP, que daí a gente vai adentrando em todas essas informações, né? Que antes, o PPP, na verdade, ele sempre existiu, né? A gente chamava do USB 40 lá atrás. Verdade. Depois foi o DSS 8030 e se tornou o PPP. Então, assim, é o mesmo documento? Em tese, ele serve da mesma forma. Sim. Então, o PPP ele veio mudando ao longo do tempo, mas o destino dele, a validade dele, ele permanece igual. A finalidade, no caso, também, né? A finalidade dele é a mesma, que é comprovar as condições que a pessoa exerceu aquele trabalho de forma individualizada, que é voltado para cada um, né? Doutora, só uma questão assim bem importante. Você falou do SB40, certo? Que é o mesmo nosso PPP eletrônico atualmente. Isso. Eu lembro que meu pai trabalhou a vida inteira em construções de usinas hidrelétricas, e quando ele saiu de uma das usinas, que seria Itaipu, em Foz do Iguaçu, ele foi buscar o SB40 algum tempo depois. E se perdeu essa documentação de outras empresas que ele trabalhou. Porque ele trabalhava Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não conseguiu mais pegar. E na hora dele se aposentar, ele não conseguiu todos os benefícios, por ele ter trabalhado com insalubridade, alto risco também, e ele se aposentou de alguma forma. Já se passou alguns anos, ele consegue reverter isso? Pois bem, ótima pergunta. Essa é uma pergunta corriqueira que chega para a gente. O processo de revisão, que seria uma revisão do seu benefício, ele tem hoje um prazo de 10 anos a partir do momento da concessão, tá? Então, se ele foi aposentado, ele se aposentou, vamos supor, vou jogar qualquer data aqui, 2004, tá? Então, em tese, a partir do mês que ele começou a receber o benefício dele, ele teria 10 anos para ele pleitear
essa revisão desse benefício. Se passou-se 10 anos, infelizmente, a justiça entende que ele já, o benefício dele... Prescreveu? Ele caducou, né? Ele prescreveu, na verdade, ele decaiu. A norma técnica, o nome técnico correto é decadência, que a gente fala, que é a perda do direito, inclusive, de você pleitear, né? Então, essa revisão. Então, infelizmente, é 10 anos. Antigamente, não existia esse prazo, tá? Então, até, se não me engano, 2003, que daí começaram, o 97, teve uma lei também em 97, que esse prazo ele foi estabelecido e daí a gente não conseguiu mais pleitear essas ações de revisão na justiça. Então, quando a gente ingressa com essas revisões, eles já olham diretamente esse prazo. Passou 10 anos, eles já não analisam nem o mérito da questão. Então, essa é uma das dificuldades que a gente... E essa informação está lá em letrinhas bem pequenininhas na carta de concessão. Bem miudinhas. Bem miudinhas. Então, pessoal, tem que ficar atento, tá? Sim. Então, é 10 anos a partir da data da concessão do benefício. Tem que... Se você está perto, tem que correr, procurar aí ajuda para você pleitear, ou menos protocolar o pedido, Sim. tá? Com um tempo hábil, né? No tempo, nesses 10 anos aí. Não significa que você tenha que o processo inteiro caminhado dentro desse prazo, mas você tem que dar o início a ele dentro desse prazo aí, para você não ter o seu direito tolhido, né? Sim. Você falou uma coisa, doutora, muito interessante que eu fiquei aqui pensando. A questão da aposentadoria especial. Por mais que em 2019 mudou as regras, certo? Se eu já trabalhava e ainda trabalho, eu ainda vou conseguir me aposentar na especial? Sim, sim. A especial não deixou de existir, tá? O que vai deixar de existir com o tempo, né, é a aposentadoria por tempo de contribuição, porque daí ela passou a ser agora por idade, entre aspas, porque eu tenho que ter a idade, né? Então, a aposentadoria especial, ela ainda permanece na nossa legislação. Claro, hoje, por exemplo, 60 anos seria a idade na redação original agora, né? Já vou entrar em outros detalhes aí. Mas na redação original da mudança da reforma, seria 60 anos aí o tempo mínimo de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Só que temos uma regra de transição também para aposentadoria por idade especial, tá? Que envolve também os pontos, que você vai somar o teu tempo de contribuição comum, teu tempo de contribuição dos 25 anos e mais aí a sua idade. Se você atingir 86 pontos, você está dentro de uma regra de transição e não vai precisar se aposentar aos 60 anos de idade, digamos assim. Você consegue reduzir o teu tempo. Sim, perfeitamente, tá? Eu ouvi você falando, doutora, a respeito, né, da questão ali de usar o meu INSS para... E realmente, é como você falou, é uma noção que você tem. É básico. E eu nunca entendi nada a respeito desses pontos aí, por exemplo. Uhum. Há 2 anos que eu uso esse aplicativo, sempre acompanhando. E é curioso que nesses 2 anos o meu tempo ali é o mesmo. Não mudou. Não, exatamente. Uhum. E é isso que eu ia falar, é um pouco confuso, né? É bem confuso, né? Então, assim, ele só te dá, assim, uma noção básica. E outra, tomem cuidado. O simulador, ele tem ali embaixo, nas letrinhas também miúdas, que ele é uma mera simulação. Ele não serve como prova para você dizer, olha, o INSS está equivocado, ele está dizendo aqui que eu tenho direito. Como que, de repente, eu dou entrada no pedido e eu não tenho direito? O simulador, ele já diz, é uma simulação. Então, o que acontece? Voltado para a questão de insalubridade, você sempre tem que procurar ajuda e a melhor coisa é um profissional. Sim, porque o que acontece? Ele vai te dar uma direção. Olha, esse PPP tá certo. A gente faz também essa avaliação. A gente olha os documentos que a pessoa nos traz e a gente faz uma avaliação. Olha, esse daqui tá faltando essa assinatura. Isso daqui não tá legal. Isso daqui, escuta, o que você trabalhava realmente nessa empresa? Você trabalhava exposto realmente como? Como é que era o teu trabalho? Às vezes a gente até solicita para as empresas até que fazerem a correção do formulário, em alguns casos. E às vezes a gente consegue salvar muito tempo com essa prévia, tá? Porque uma vez que a gente apresenta o documento agora com o eletrônico, que depois a gente vai conversar com isso, já fica um pouco mais difícil de fazer essas correções. Mas quando o documento ele é lá antigo e a empresa ainda é ativa, você consegue às vezes salvar muita coisa, porque
o preenchimento, às vezes, do PPP, a pessoa que fez errado. Não se atentou Sim. a algumas coisas, né? Uhum. Então, toda essa avaliação a gente consegue fazer antes. Então, a aposentadoria, a gente tem que se preparar, né? Se preparar para esse momento, não dá para fazer as coisas correndo. Simplesmente pegar os documentos debaixo do braço e ir lá no INSS protocolar, porque às vezes você vai protocolar um benefício com um documento que está errado. Sim. E o INSS depois vai se vai basear pautar. tudo aquilo ali, né? Exatamente. E para você desconstituir um documento que já foi apresentado. Foi apresentado, não tem muito recurso, como diz. Exatamente. Né? Então, eu sempre falo para as pessoas, vamos ler o PPP junto, vamos ver se a relação está ali, a descrição das atividades está correta. Sim. Você realmente fazia os usos daqueles equipamentos? Como é que era essa atividade? Tudo isso aí é interessante a gente ter uma conversa prévia para abrir os olhos e ver, olha, vamos melhorar isso daqui, dá para fazer dessa forma. Cada caso vai ser um caso diferente e dá para tentar ali melhorar alguma coisa, né? Sim. Você tocou num assunto também que eu tenho curiosidade, né? Um exemplo. Mudou bastante as regras aí, as formas de se registrar, né? O PPP, documentos todos, né? Quando era tudo redigido à mão, aquilo. E a empresa, por exemplo, que entrou em falência e aí não te deu esse documento, o que fazer? Exatamente. Então, o que acontece? Hoje em dia, e desde sempre que eu trabalho nessa área, a gente faz... existem outros meios de prova, tá? Sim. Então, assim, até 1995, a gente tem a categoria profissional. Então, assim, não era exigida a exposição ao agente. Tá? Então, após 95, começou a ser necessária essa exposição e automaticamente a gente começou a se debruçar mais em cima desses documentos aí, né? Então, assim, quando a empresa não tem o formulário, a empresa faliu, fechou e tal, e a pessoa trabalhou exposta a esses agentes, a gente sempre procura o quê? Reclamatórios trabalhistas, que não necessariamente foi você que fez, mas às vezes um colega de trabalho que fez. Tá? Então, a gente vai ver como é que foi feita essa reclamatória trabalhista, se houve alguma perícia, às vezes, que foi feita dentro da trabalhista, que pode ser usada. Existe um banco de laudos na Justiça Federal, hoje em dia, que é disponibilizado no site, que a gente também pode fazer uma pesquisa, e fora todos os processos existentes, né? Sim. Só que, claro, tudo é um trabalho, e é aquele risco de você não conseguir encontrar absolutamente nada, tá? Uhum. Daí, se você não tem nada realmente de prova, daí você começa a partir para outros elementos. Às vezes, vê se a pessoa realmente, por exemplo, recebia a insalubridade, né? O percentual. Veja, na justiça previdenciária, isso por si só sozinho, não é garantia, mas ele é um indício. Tá? E eu vou comprovar através de prova testemunhal, através dos olerites. Daí eu tenho que ver se a pessoa consegue buscar alguns elementos para que a gente possa levar aí à frente e fazer uma perícia ou uma audiência para comprovar essa questão aí. Existe uma situação também, Devilano e doutora, que a gente faz também, que é o LTCAT extemporâneo. Ótimo. Certo? A gente elabora várias vezes, diversas vezes, foi nos solicitado, e a gente vai lá, que atualmente, antigamente não existia o LTCAT. Não era obrigatório. Não era obrigatório. Não era obrigatório. O laudo técnico das condições ambientais. Mas a gente pode ir fazer uma análise na empresa e fazer como ele trabalhava naquela situação, naquele momento e verificar os riscos. E esse laudo similaridade, coisas assim. Isso Sim. mesmo. E esse laudo é perfeitamente, ele é aceito pela justiça, não tem problema algum. Inclusive, até a gente, quando a pessoa não tem, a gente até fala para ela assim, olha, talvez seria interessante conversar até mesmo com a empresa. Porque, por exemplo, assim, lá em 1980 a empresa não tinha esse laudo. Não era obrigado, enfim, e hoje ela tem. Eu posso utilizar esse laudo lá para trás? Posso, claro que eu posso. Se realmente eu tenho a mesma função dentro ali, e o digamos assim, o ramo da empresa não mudou, muitas vezes ainda permanece o maquinário dentro da empresa e tal. Claro, hoje em dia muda muita coisa, né? Sim. Mas às vezes a gente encontra ainda empresas que mantêm o mesmo segmento, que mantêm os mesmos maquinários, e a gente consegue aí produzir essa prova aí extemporaneamente, não há problema. Isso. E ele é muito solicitado hoje, porque, que nem a doutora falou, por né? isso, né? Porque assim, não era obrigatório. Não era obrigatório. Pessoal, E hoje, não por se causa... preocupavam tanto, né? Por causa hoje do e-social,
e todas as normas, os eventos que são enviados, 2220, 2240, todos os envios que é feito automaticamente, que é obrigatório para as empresas, o LTCAT, ele também, dependendo do grau de risco, ele é necessário. Sim. Então, as empresas têm o seu LTCAT, mas o período que a pessoa trabalhou não tinha. E daí a gente faz esse laudo, extemporâneo para facilitar. Geralmente, o que o juiz, qual que é o entendimento da justiça? Que se a condição do trabalho hoje ela é ruim, que dirá antigamente. Sim, que tá? antes não tinha nada preparado, Isso, né? exatamente. Então, esse é o entendimento atual, tá? Da justiça com relação a isso. Gente, claro, o INSS, ele vai dizer que o laudo é extemporâneo e pode ser que ele não aceite, tá? Não quer dizer que o laudo extemporâneo vai suprir e vai dar certo a tua aposentadoria perante o órgão do INSS, talvez não, tá? O INSS, hoje, o entendimento dele atual, talvez ele não aceite. Já vi casos dele aceitar o laudo extemporâneo. Outros não, tá? Mas assim, não é às vezes por causa do laudo ser extemporâneo. É por inúmeras questões lá que o INSS coloca como... vai fazer a sua avaliação. Mas na justiça, né? Entrando com uma ação de concessão de aposentadoria ou até mesmo uma revisão, porque às vezes pode ser que hoje a empresa tenha... de você se aposentou, não utilizou aquele período e hoje a empresa fez o laudo. Poxa, vamos voltar lá e vamos protocolar um pedido de revisão. Você vai ter o quê? Um acréscimo na sua aposentadoria, um valor que vai lhe entrar mais. Você trabalhou, é seu direito. Então, assim, esse laudo extemporâneo, ele é muito legal, é extremamente, assim, vejo com bons olhos essa questão do E-Social ali estar colocando essa questão aí. Isso facilitou muito para o trabalhador. Porque antes não tinha, era obrigatório, mas não tinha fiscalização. A partir de quando entrou o E-Social, os eventos que a gente envia, então, automaticamente, as empresas com grau de risco 3 ou acima, elas são obrigatórias a fazer esse laudo. Exatamente. Então, isso facilitou. E o pessoal que está nos assistindo aí, com certeza, não esqueça, doutor, de deixar o teu telefone depois, certinho. Ainda não tenho rede social ainda pro trabalho, justamente porque... como a minha dinâmica de trabalho, digamos assim, eu não tenho ainda tempo de ficar nas redes sociais divulgando o meu trabalho, enfim, mas eu quero ver se é um projeto futuro aí, logo vou aguardar. Mas eu atendo mais pelo WhatsApp mesmo, assim, né? Eu contato meu WhatsApp mesmo. Que bom, né? Você tá tendo demandas aí que você não precisa nem estar divulgando. Mas quando precisar, tem a Agência Rico aqui, em São José dos Pinhais aí, que vai fazer todo esse trabalho aí para você também. É bom saber. Quero ter um projeto aí, mas é que, infelizmente, você vai atender... E digamos assim, eu gosto de pegar... É uma área, a área que eu atuo, eu gosto de sentar com o cliente e realmente verificar tudo isso, entendeu? Então, não adianta só eu pegar e fazer um cálculo e jogar para ele, ó, tá aqui o seu cálculo. Sim. Isso por si só, o simulador do INSS já faz, entende? Então, assim, e eu tenho o tempo que eu demando com cada pessoa, então eu sento e fico ali com a pessoa explicando, a gente simula a renda. Então, o que ficaria melhor para você? O que você almeja? Qual que é o teu setor de trabalho? Ah, não, doutor, eu quero me aposentar e eu não quero mais trabalhar. Eu quero me aposentar, mas eu vou continuar trabalhando. É um leque tão grande de coisas que eu preciso primeiro até analisar o que a pessoa pretende da vida, né? Digamos assim, não quero mais, eu vou... Por exemplo, aposentadoria especial, hoje a gente tem uma norma que não deixa mais a pessoa trabalhar na área de risco e você tem que abandonar a sua... Então, você tem que estar também preparado para isso. Olha, você quer se aposentar especial, você sabe dessas condições, você está preparado, você tem um plano B para você seguir em outra questão, ou simplesmente você vai fechar a tua carreira aqui e tal. Então, é tudo um preparo e é uma consultoria que você faz, além de estar fazendo eu acho que o teu telefone não vai parar, sabe? Porque vai ter muitas pessoas querendo se preparar, sabe? Tem que ter esse preparo, tem que ter esse preparo. E o que eu verifico? Que como a questão do INSS fechar as portas e jogar tudo no aplicativo, deixou muita gente à deriva. Porque antes você ainda tinha aquela questão, você vai no
INSS e você conversava com a pessoa. alguém lá saber, né, como que é. Exatamente. Ter uma orientação. Hoje já é tudo muito, né, Sim, informatizado. sim, então, sim. muitas pessoas têm muita dificuldade para fazer um E às acesso vezes e a tudo mais. compreensão, porque são nomes técnicos, Sim. difíceis. Então você olha aqueles dados ali, você fica perdido, né? É normal, é natural que aconteça isso. Então a gente senta com a pessoa e esclarece tudo isso, coloca todos os pontos. Então a gente faz uma análise da vida inteira. Sim. Veja, teu caminho, você pode. E abre o leque, né? Você pode isso, você pode aquilo, você pode isso. Agora vamos sentar e vamos ver o que você escolhe de melhor. E assim vai. Doutora, nós trabalhamos então com segurança do trabalho e medicina. Nós acompanhamos diversas empresas. Hoje, atualmente, mais de 1.000 empresas, a excelência, ela trabalha. E ao longo dos anos, a gente tem observado que dificilmente um trabalhador, por mais que ele passa a vida dele com a questão da insalubridade ou periculosidade, quando chega o tempo dele se aposentar, ele levanta toda a documentação no INSS e mesmo assim o INSS nega a aposentadoria especial para ele. Tem que entrar na justiça e tem que procurar um advogado especialista, que nem você, para conseguir rever o seu direito que ao longo dos anos ele trabalhou e é dever do INSS pagar. Né? Exatamente. Então, o que ocorre, sabe? O que ocorre, na verdade, o que eu verifico assim na prática é que a norma do INSS interna, ela... Não vou dizer que ela é conflitante, mas ela coloca alguns requisitos ali que a gente tem entendimentos na justiça que são a favores do segurado. Então, eu vejo que a norma do INSS, ela poderia, o entendimento dentro do servidor do INSS que está analisando ali a aposentadoria, ele é muito... voltado legalista ali. Ele vai olhar a norma diz que sim, 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 não, não, não. Ele é muito padrão. Tanto é que se você olhar um processo administrativo, você for olhar a análise técnica do seu formulário, é X. É geral para todos. É X. Cumpriu tal requisito, Xzinho. Cumpriu tal requisito, TIM. Usou a dosimetria... tal pro ruído, usou, não usou, como que foi feito, o laudo tá assim, tá assado. Eu tenho um processo, por exemplo, que foi negado a questão da insalubridade por causa da assinatura. Por causa de uma assinatura? Sim. O proprietário não assinou? O proprietário não assinou, ou não era o representante legal da empresa, ou não tinha a procuração do representante legal. Coisas técnicas, burocráticas, sabe? Tipo, uma coisa que... Simples. Daí você me pergunta assim, mas poderia entrar com um recurso dentro do próprio INSS? Pode, deve, claro, você pode. Só que o que eu tenho visto na prática? Amorosidade. Então, você entra com o processo administrativo, ele é um processo composto de várias etapas. Ali, o pedido inicial é só um play, tá? Então, o indeferimento, após o indeferimento, você pode ainda continuar recorrendo dentro do INSS, tá? Existe essa possibilidade. Quando que vai ser analisado? Muitas vezes a justiça, ela passa, você consegue um resultado na justiça antes do processo administrativo. Já vi casos diferentes, tá? Já vi casos em que na esfera administrativa, aí que tá a análise de nós profissionais. Então, assim, existem análises do conselho do INSS que a gente... Não, vamos no conselho, vamos recorrer do INSS, porque esse tema específico passa. Esse tema já não. Eu já sei que lá o entendimento... Bater de frente. Exatamente. Que vai dar errado. Isso não tem como eu passar, porque assim, é uma questão de prática mesmo. Olha, essa questão aqui, geralmente a insalubridade e periculosidade, o caminho é a justiça, geralmente, tá? 90% dos casos. Eu falo isso porque tinha um amigo meu que ele era mecânico, então, diretamente trabalhando com óleo. O óleo já gera automática e insalubridade. Ele trabalhou alguns anos como mecânico. E, posteriormente, com alta tensão, 230 mil volts, 525 mil volts, então, diretamente insalubre e periculoso. Com todo o tempo, e tinha ainda também a questão rural, que é um outro assunto que é importante a gente entrar. Temos também a questão rural. Ele entrou na questão, ele tinha rural, ele tinha a questão de insalubridade como mecânico e como eletricista também de alta tensão. E mesmo assim, o INSS negou. Ele não queria, ele falava assim, eu não quero pagar advogado.
Sim. Ele era bem claro em relação a isso. Porque eu tenho a parte rural, tenho todas as notas ali. Eu tenho a parte mecânica que eu trabalhava insalubre. E eu tenho também a parte periculosa. Então, somando toda a quantidade lá, chegava quase a 40 anos dentro da área de risco. E mesmo assim o INSS negou para ele. E ele teve que pegar um advogado. Ele não queria, porque ele falou, não, eu não vou precisar de advogado. Ele até entre os outros amigos, todos pegaram advogado, certo? Especialista. E ele ficou relutando. Ele ficou relutando, ele falou, não, eu não vou precisar, olha aqui, porque eu tenho rural, eu tenho a parte de mecânica e eu tenho também a parte elétrica aqui também. E mesmo assim, ele teve que entrar na justiça. Infelizmente, não chega uma hora ali que não tem escapatória, sabe? Ou você entra na justiça, ou você vai ficar martelando ali no INSS que não vai dar certo. Na verdade, o INSS aposentou ele, mas com aposentadoria normal, sem ser a especial. E daí ele não quis, o INSS depositou na conta dele, ali, os valores, tudo, ele não retirou e teve que entrar na justiça renunciou ao benefício para tentar pegar a especial, porque ele sabe, pela legislação e por todos os processos, que ele consegue. Enfim, ele relutou para pegar um advogado especialista que nem você e, por último, ele teve que pegar. Imagina o tempo que ele levou, né? Levou, tá perdendo, mas ele reage, porque ele entrou com o processo. Ele vai reaver, né, dentro do processo. Só que, assim, o problema é a demora, né? Sim. Porque você fica numa angústia, né? O processo judicial, quando eu comecei na área, ele demorava, bem menos, né? Então, a gente tinha ali um processo, às vezes, acabava em 1 ano, tá? E muitas vezes o advogado do INSS não recorria, né? Hoje já não, hoje a gente já tem uma morosidade também na justiça pra gente ver o final do processo. O desfecho, né? O desfecho final. Então, assim, gera uma ansiedade porque você já tá, assim, cansado, você já quer... Você sabe que você tem direito, e você tem que entrar ali naquela luta, enfim, né? E aguardar, né? Sim. Então, assim, e sem contar que depois que acaba o processo, ainda tem o processo de execução. Sim. Não é o processo... O juiz disse, tá aposentado. Beleza, tô aposentado. Comecei a receber o benefício, comecei. E os meus atrasados? Daí, é outra briga. É outra briga, entendeu? Então, assim, quando corre tudo bem... Ok, é uma maravilha, né? Mas existem processos que eles... Já cheguei, por exemplo, a presenciar processos de 2 pessoas que entraram na empresa no mesmo dia, eram vizinhos, vieram do norte do Paraná, vieram para cá, começaram a trabalhar na empresa no mesmo setor, gente, no mesmo setor, no mesmo dia. No mesmo dia. Eu me lembro que era dia 9, os 2. Não me lembro o mês que era. Era dia 9 que eles começaram, do ano tal lá, e agora chegou a aposentadoria e eles fechavam, claro, na verdade era uma empresa de... trabalhavam com amianto, então era 20 anos, já tinha o direito, né, devido a essa exposição aí. Pois bem, eles vieram juntos, inclusive, né, fazer a parte de avaliar como é que ia ser, a gente ingressou com o pedido, e um deles saiu muito rápido, na justiça, né? Porque o amianto em si, ele geralmente é justiça, tá? Hoje em dia, aqui no Paraná, já não existe mais tanta exposição, se não me engano, já as empresas... desde 2018, 2019, já não tem mais mesmo, né? Tinha em Colombo aqui, uma das empresas Isso, já não existe mais. Mas antes existia até então, né? Então, o pessoal chegou e falou assim, mas como assim? Os 2, né? Ele já tá aposentado e eu não. O que aconteceu? Pois é, o problema é que caiu com uma juíza e a outra caiu com outra. E o entendimento do juiz não tem como adivinhar, né? Não, e não só o entendimento, mas até a movimentação da onde caiu o seu processo, né? Na secretaria que caiu na vara, que caiu o seu processo. Então, assim, às vezes demora mais para pegar o processo, demora mais para sair a sentença. E, enfim, distribuição mesmo, né? Distribuição. E o INSS recorreu e o outro não.
Daí você vai me dizer, qual que é a lógica? Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Eu acho que são coisas que acontecem durante o processo, que a gente tem que ter uma paciência realmente. Sim. E por isso que a gente tem que ir se preparando antes, né? Com relação à documentação. Quanto mais a gente levar mastigado para a justiça, isso é importante. Certeza, né? Já ter todos os documentos na mão, já ter todos esses dados na mão. Antes de você iniciar com o processo, você já está com o caminho, nossa, lá na frente. Porque daí o juiz já vai olhar e falar assim, não, tá todos os documentos ok. A pessoa tá tudo certinho. Todos os dados já estão dentro do cadastro do INSS. Não tem por que ficar protelando muito. Ele já vai dar a sentença dele. Se o INSS recorrer, vamos ter que aguardar. Mas já está ali, né? Já está certo, já está, né? E assim, um exemplo. Existem muitas empresas no mercado de segurança do trabalho que quando vai fazer as avaliações, faz de qualquer forma, não coloca, que nem você colocou ali, os riscos inerentes, e isso complica muito para a aposentadoria lá no final. Isso daí, eu diria assim, que para insalubridade, para periculosidade, é essencial uma empresa séria, correta, para fazer essas avaliações, porque muitas aposentadorias que eu já né, acompanhei aí processos de ter que fazer uma perícia judicial no meio do caminho por falta de informações no LTCAT ou PPRA, enfim, que é esse documento que vai comprovar as condições, né, das pessoas ali na situação do trabalho. Então, já cheguei a ter que refazer, né, perícias, porque assim, não tinha a medição certa do ruído, o ponto não era o ponto lá, a medição do ponto, onde foi feita a medição. Os documentos mais antigos, eles são ainda os piores, eu diria, tá? Porque como não era obrigatório, o pessoal fazia mais, não tinha uma regra assim bem certa. Então, o que você acaba tendo um retrabalho na justiça? Sim. Então, assim, e demora mais aí também, né? Com certeza. Então, assim, só para você fazer uma perícia dentro de um processo, se leva 1 ano. Tá. Existe uma outra situação que é muito importante também a gente falar e orientar as pessoas que nos estão ouvindo em relação aos riscos. O Deivillano, como técnico de segurança, ele vai lá e registra o risco, certo? E identifica para a empresa passar, e para quem fazer os envios do e-social, identificar já e passar para o e-social lá o risco. Quando a empresa se nega a passar esses riscos, o que o trabalhador ele precisa fazer para que ele tenha direito à aposentadoria especial? Com relação à aposentadoria, o que acontece? Nós temos, assim, a perícia técnica do judiciário, tá? E ele deve se munir de documentos, tá? Digamos, e-mails questionando porque se acontecer alguma situação da empresa, tirar fotos, hoje em dia a gente está com o celular, né? Sim. Bem na mão, enfim. Se munir de documentos que possam, porventura, comprovar isso posteriormente. Antecipar muito isso, não sei se daí teria que avaliar cada caso. É porque, um exemplo, as empresas, se o trabalhador lá, vamos supor, ele trabalha com óleo mineral. Óleo mineral, ele já te dá a insalubridade, também te dá uma certa tranquilidade em questão da aposentadoria. Sim. Certo? E a empresa não registra nos documentos, no PGR dela, que aquele funcionário trabalha exposto a esse... Por mais que ele não é pode ser às vezes habitual, dependendo da época do ano, e às vezes não, mas não registra. Não pode deixar isso fora. Então, é mais aconselhável tirar foto, orientar. Orientar com relação a isso, tirar foto e se munir de documentação, tá? Qualquer que seja, de forma simples, tá? Não há nada assim, nossa, eu tenho que fazer algum dossiê, não. Uma forma simples, com provas testemunhais, tipo, por exemplo, você manter sempre contato com seus colegas de trabalho, né? Formar um apoio nesse sentido. Por exemplo, assim, na prática a gente faz essa perícia, inclusive a gente usa provas similares de empresas do mesmo ramo também. Vamos supor assim, a pessoa chega para mim e fala assim, olha, doutora, eu trabalhava lá realmente com o benzeno, né, que é inclusive cancerígeno. E agora a empresa simplesmente está negligenciando isso. O que dá para fazer? O que a gente faz sempre? A gente entra com uma ação que não é
na parte previdenciária é uma ação contra o INSS, né? Então a gente leva no processo administrativo essa informação de que ele trabalhou nessas condições. A gente faz, inclusive, uma declaração, inclusive com testemunhas, tá? Que a gente instrui o processo administrativo com esses documentos que ele pode vir a nos trazer. Vamos supor assim, tá? A empresa disponibiliza um EPI para utilizar. Por que ela está disponibilizando, então, o EPI se ele está dizendo que não tem também exposição a esse agente? Opa, né? É uma questão. Vamos lá, entendeu? Fazer todo esse registro. Por exemplo, às vezes até paga uma insalubridade. Eu vejo inúmeros casos assim também, que ela paga a insalubridade, chega na hora do PPP e não faz exposição a nada. Opa, peraí, mas se não recebia insalubridade? Recebia, doutora, recebia. Mas que estranho. E agora com o e-social, de forma digital... Fica diferente, né? Fica diferente. Mas é importante de você ter toda essa questão. Documentação, né? Digamos assim, não é que isso daqui vai te trazer, mas é a composição de todos os indícios é que vai levar realmente a gente conseguir na justiça a viabilizar aquele direito ali, né? Ter o direito reconhecido, essa questão. Não existe ainda na justiça outra forma, tá? Outro meio, digamos assim. A não ser, claro, a reclamatória trabalhista mas daí você teria que não estar na empresa para também não se indispor já de cara, né? Com a pessoa, né? Com o empregador, com certeza. Né? Mas é mais ou menos isso, nesse sentido. Devilana, a tua vida aí sempre foi marcada pela parte industrial, né? Sim, você sempre trabalhou com indústria, desde a parte de logística. Quando você gostou tanto da área de segurança, veio para a área de segurança. E nesse período, você tem visto muitas pessoas ao longo do tempo, né? Está exposto a diversos tipos de riscos, né? Sim, sim. E existe algumas metodologias, até pelas multinacionais que você trabalhou, a experiência técnica que você tem é muito grande, né? E o que as empresas estão fazendo para tentar diminuir ou eliminar a segurança do trabalho? A exposição, por exemplo. Isso, a exposição a esses agentes, né? É uma situação que a segurança do trabalho, olha só a relação com a parte da aposentadoria. As empresas elas estão tentando eliminar a insalubridade, a periculosidade, para não precisar pagar a insalubridade e a periculosidade. Então, olhando para o lado prevencionista, né? E tem aquela questão também da contribuição a mais, né? Sim. Acaba revertendo lá. Exatamente. Então, o que eles querem? Eles querem tirar realmente. Quer tirar. Então, vamos supor assim, cada vez mais as empresas estão investindo em tecnologias, em ambientes que eliminam a insalubridade e a periculosidade. Isso é, a nível de empresa, excelente. Para o governo, melhor ainda, certo? E para o trabalhador, ele não estando exposto, então assim, só para deixar bem claro para o pessoal, se você está recebendo uma periculosidade, é que você está trabalhando numa área de risco. Risco de explosão, risco de morte. Então, por isso que você ganha 30% do seu salário a mais para você estar exposto a esse tipo de risco. Se você está trabalhando numa área insalubre, significa que o teu ambiente ali também está tendo algum problema ou pode gerar para a sua saúde e prejudicar. Você falou sobre o amianto, né, doutora? Então, o amianto, 20 anos já se aposenta, certo? Por quê? Porque automaticamente, pessoas que trabalham com amianto, com minas, vai ter problema de saúde. Vai. Então, já está no anexo causal, certo? Referente, dependendo do tipo de trabalho, já vai desenvolver doenças do trabalho também e, teoricamente, a expectativa de vida dessa pessoa diminui. Reduzida. Por isso que ganha esse benefício. Então, o pessoal assim, eu quero ganhar periculosidade e insalubridade. Opa, peraí, mas você está vendendo, a sua saúde. A sua saúde para isso, né? Do tempo ali, então, é um lado assim, excelente, sabe? Até eu discuto, vamos supor, que as pessoas em relação a campo eletromagnético, as pessoas estão expostas, tem cientista, tem professores que já tentou estudar o campo eletromagnético em relação à saúde, se gera câncer, se não gera. Eu já conversei com alguns doutores, já verifiquei, já tentei trazer alguns cientistas para a gente
tentar Debater rever isso daí. né? Aqui no Paraná tem o LACTEC, que faz alguns ensaios, que já tem algumas pesquisas que verificaram. Até hoje ninguém conseguiu colocar essa relação de campo eletromagnético, certo? As pessoas que estão ali com alta tensão em relacionada a câncer. Mas eu tenho histórico de pessoas que trabalham com campo eletromagnético, com alta tensão, 230, 520 mil volts, com equipes que praticamente ali passa da média do brasileiro em relação a câncer. Então, várias pessoas morreram, pessoas que estão trabalhando em desenvolver o câncer. Então, assim, é que nem nós falamos, se a gente conseguir trabalhar em ambiente que não é insalubre, que não é periculoso, excelente. É que nem a doutora falou, você está vendendo a sua vida, né? Então, hoje, com a tecnologia, as empresas que você trabalhou, Deivilano, o que está sendo feito para tentar eliminar esse tipo de risco, certo? Para a saúde do trabalhador, o risco de vida em questão de insalubridade e periculosidade. Perfeito, Fernando. Bom, as empresas, né, de grande porte, as empresas multinacionais, eu tive, né, o privilégio de trabalhar em várias delas. Já começa por um pequeno assim, requisito já. Essas empresas elas precisam ser certificadas pelas normas, as ISOs, por exemplo. Isso já implica em um monte de situações em que a empresa tem que realmente se obriga. Ela tem que cuidar mesmo da segurança das pessoas. E hoje também, o que entra muito em pauta são as obrigações sociais da empresa também perante a sociedade. Né? Então, ela precisa também cuidar desses pontos todos aí por conta disso. Sabendo disso, a empresa ela vai procurar o quê? Reduzir ao máximo possível a exposição das pessoas. Algumas optam por robotizar algumas das atividades, né? Vai colocar ali um robô para fazer atividade que uma pessoa faria. Em outros casos, a empresa, vamos supor, como que numa refinaria eu consigo eliminar o risco ali de explosividade? Possível. E as pessoas precisam ter contato com essas atividades. Como que nas áreas hidrelétricas eu consigo eliminar isso? Possível também. O que ela faz ali é o quê? Primeiro, tem que ter um plano de emergência, isso, né, é para salvaguardar a vida geral das pessoas. E fora isso, investir também em boas proteções. São, né, os equipamentos de proteção individuais, os equipamentos de proteção coletivas. Então a empresa precisa investir nisso. E como é que ela justifica, por exemplo, lá para os seus sócios e participantes acionistas. lá? Isso. Então ela justifica justamente por isso. A norma ISO 45001, por exemplo, a empresa para ela ter uma certificação como essa, primeiro ponto é atender aos requisitos legais do país onde a empresa está instalada. Então ela tem que atender a todas as normas regulamentadoras, cujas normas sejam pertinentes ao ramo de atividade da empresa. Já começa por aí. E ainda essa norma, ela exige que ao longo do tempo você consiga eliminar certas condições de risco que você tem, sem se tratando, por exemplo, de situações insalubres. O ruído, por exemplo, ela vai fazer com que a empresa se preocupe em ter projetos para reduzir o ruído de certas máquinas. Um exemplo na empresa onde eu trabalho, as empilhadeiras a combustão, que geram um índice de ruído muito alto, agora estão mudando para as elétricas, por exemplo. Isso já vai reduzir... né? E daí você entrou num assunto que hoje é questão nível mundial, a questão de ODS, os 17 objetivos que a ONU propõe para as empresas e para os governos. Aqui eu trabalho, por exemplo, ela se norteia pelas ODS lá. Então, hoje você está tudo amarrado. Então, as empresas, essas multinacionais, essas empresas de grande porte, elas estão amarradas para produzir ou conseguir vender para outros países ou internamente no mercado. Elas estão sendo amarradas pelos objetivos que vêm desde a ONU ou as normas, que nem o Deivilano falou, de ISO 9000, outras diversas outras normas. E agora, muito recente, a ESG, né? Então, isso também faz com que a empresa ela esteja realmente à frente em certas situações. Fora todos os programas que nós conhecemos em relação aí a tratamento de riscos, né? Desde do PGR para o PCMSO e LTCAT, e assim sucessivamente, todos os programas
da legislação brasileira. A empresa também ela tem a sua própria análise de risco, que se chama, né, de Risk Assessment. São conceitos aí que vêm das montadoras, que vêm aí do toyotismo. Isso faz com que se torne ainda mais rigoroso o controle. E no caso dos riscos, além desses riscos serem apresentados, né, depois de uma análise, de uma classificação que essas ferramentas demonstram, um exemplo, o PGR, por exemplo, ele mudou por conta dessas metodologias de análise de risco. O PGR, só para o pessoal saber, é o Programa de Gerenciamento de Risco. Exato. Onde o técnico de segurança ou engenheiro, ele vai na empresa, analisa todos os riscos que tem essa empresa e faz um documento. Através do PGR, o médico do trabalho, ele analisa os riscos e monta o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E daí ele vai dizer se o funcionário ele está exposto a depender de tal tipo de risco, se ele tem que fazer uma audiometria, se ele tem que fazer a acuidade visual, se ele precisa só o exame clínico. Em que período. Em que período, se é 6 meses, cada 12 meses, enfim. Então, essas documentação são elaboradas. Deixa eu só fazer um adendo. Por exemplo, a questão do ruído, o exame de audiometria é um dos elementos que eu te falei de prova. De prova para aposentadoria. Sim, porque veja, a pessoa entrou na empresa com uma medição, um exame X lá, que deu lá o percentual, e de repente ela tem uma perca trabalhou 10 anos e essa perca ela foi indo constantemente, né, veio abaixando, enfim, é um indício de que, peraí, mas será que isso não é do ambiente de trabalho que elas trabalham? Então, é um dos elementos que pode ser... Isso é muito importante, é que nós estávamos falando, quais são as provas, os documentos que os trabalhadores têm que arquivar. Então, existe o ASO, ele recebe anualmente, é um documento particular, certo? Que isso fica a critério do médico, juntamente com o paciente na discussão ali, e ele vai receber o ASO. Se ele recebe ali já esse exame de audiometria com variação, ele tem que ir arquivando também, porque isso vai servir quando ele for se aposentar. É um elemento. É um elemento a mais, certo? Importante. É muito importante. E nós estávamos falando, Devilano, sobre toda a questão de ODS, questão de objetivos, normas, objetivos, lá, né? Que isso vem agregar para a área de segurança também, que hoje se você entrar numa montadora, vão colocar aí Volkswagen, nós temos aqui em São José dos Pinhais, aqui na região de Curitiba, né? Na região metropolitana. Tem 2 grandes aí. 2 grandes. Tem a Renault também aqui, né? E nós temos outra montadora aqui também em Curitiba, a questão da Volvo, né? Que é outra empresa grande também. Você entra lá dentro, é um tapete. Sim. As indústrias não são que nem antigamente. Sim, exatamente. Evoluiu, a automatização, os robôs que estão lá dentro, eles já nem fazem barulho. Ou se são, eles são enclausurados. Hoje a NR12, que trata de máquinas e equipamentos, faz com que o trabalhador ele não fique exposto aos elementos que possa vir causar um acidente ou o ruído também. Então já é obrigatório, é lei, é normatização. Então são diversas ações que as empresas Fora estão as políticas fazendo. também. E as políticas a empresa precisa também, ter, no nosso caso, a política de gestão integrada. Ela integra segurança, meio ambiente e qualidade. Então, essas políticas também obrigam a empresa a trabalhar, né, de uma forma segura com os seus processos. E daí, voltando ainda a esse assunto, tem a questão ainda de sustentabilidade, que hoje é muito em alto, até por causa do meio ambiente, por causa da empresa ser autossustentável. Então, tudo isso também está relacionado, que nem nós estamos falando, sistema integrado com a parte de segurança, meio ambiente e qualidade. Então, isso hoje, um profissional da área da saúde, ele tem que estar sabendo de todas essas ações. E o trabalhador, ele tem que estar se prevenindo, pegando essas dicas que hoje nós estamos passando aqui, para que no futuro, ou no futuro breve, ou daqui a uns anos ali, ele possa estar utilizando esses elementos, essas dicas que nós estamos dando aqui para a aposentadoria dele. Para ele não perder esse benefício. Né? E tempo também, porque tudo isso, ele é que nem eu comentei anteriormente, ele estando já com a documentação. Essa questão do e-social, o PPP já estar eletrônico ali, ele vai facilitar e muito. Porque antes você pegava o papel, saía com o papelzinho lá,
E se a empresa fechasse, se perdesse o papel, Já era, não tinha mais o que fazer. perdeu, não tem como mais refazer aquilo, que não tem mais como, né, reaver isso daí. Então, o e-social com essa questão aí da informatização, claro, ele vai ficar lá disponível. Então, isso vai favorecer mais para frente você já ter ele lá. Mas será que ele está certo? Será que as informações exatamente estão de acordo com o que ele está trabalhando? Então, vamos colocar ali, vamos construir, né, uma... Nós puxamos essa discussão aqui, né, doutora, mas, enfim, não são muitas as empresas, né, de grande porte, e não são muitas as empresas que têm essa preocupação. Sim. Assim, o seu trabalho aí vai longe. Sim. Empresas de pequeno e de médio porte, elas não têm muita, assim, preocupação com a lisura das coisas ali, Não, né? a gente percebe na prática. Essas empresas grandes, como falamos, já por uma questão ali de obrigação com, né, os seus societários lá. Seus clientes, né? É isso. Ela precisa fazer isso. Mas as demais, não. Só que nós entramos no assunto de grandes empresas multinacionais. Agora, isso que você puxou é muito importante, porque o que rege o país, nosso Brasil, são as pequenas e médias empresas, que é a maioria das pessoas onde elas trabalham. Então, e muitas vezes profissionais que por conta mesmo, isso, né? autônomos, Sim. certo? Hoje, com o MEI aí, a maioria dos profissionais, eles aderiram e estão trabalhando por conta mesmo, porque não precisa ter um horário, enfim, às vezes financeiramente compensa bastante. Então a preocupação também é com essas pessoas que trabalham em empresas menores, que não têm às vezes o cuidado, ou financeiramente ali também não tem nem condição de comprar um equipamento ou adequar essas normas. Os chamados empreendedores, né? Sim, É um exemplo. Hoje exatamente, mesmo nós recebemos um telefonema de uma empresa, a Vanessa estava me contando, que ela falou, eu não tenho condição de fazer tal situação. E daí, o que nós vamos fazer? Nós temos que orientar, como gestores da parte de segurança, nós temos que falar, vocês têm que, é obrigatório por lei disso daí. Eu vou correr o risco de acontecer alguma coisa. Então, dependendo da situação, dependendo da empresa, elas preferem correr o risco, deixar o funcionário exposto lá, ou não atender alguma norma, porque se ela for atender, ela disse, eu vou ter que fechar a empresa. Então, nós somos bem realistas em relação a isso, mas a gente sempre orienta, ninguém deve trabalhar ou se expor a algum risco, independente do que o patrão ou o chefe pede. É melhor você ter sua vida, ter a sua integridade física e você sair daquela empresa do que você ir lá trabalhar e acontecer um acidente. Eu acho que a vida, né, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, né? E parte do princípio também, é lei, né? Sim. O direito de recusa e dentre exatamente. tantas outras ferramentas legais aí que protegem as pessoas, né? Então, tem bastante ferramentas e situações, né? Graças a Deus aí a gente sempre está orientando os trabalhadores, as pessoas e as empresas também, principalmente tentando mudar um pouco o panorâmico das empresas, que muitas empresas, proprietários, eles veem a parte de segurança como um custo. Exato. E não como um investimento. E é um problema, né? Porque, vamos por assim, às vezes, esse custo que eles pensam, mas a rotatividade que eles vão ter dentro da empresa vai gerar um custo muito maior do que se, de repente, eles conseguissem manter ali alinhado, né, com todo o processo de segurança, com toda a parte de medicina que vai prevenir algum tipo de problema maior ali do funcionário. E a pessoa às vezes não, que nem a Fina falou assim, se neguei e tal, não quero fazer por conta disso. Mas vamos supor assim, às vezes ali começa uma rotatividade tão grande que o custo sai muito maior do que se de repente ela conseguisse adequar. E você tocou num assunto também, assim, para as grandes empresas, né? Então, vai fazer qualquer tipo de projeto, pensa-se num custo-benefício, pensa-se no que eles chamam de payback, né? O tempo que o projeto se paga ao longo do tempo. Sim. Isso é Mas, por outro né? lado, quando você fala da segurança, não tem isso. Não. Então, mas hoje existe a filosofia do que se chama lá do custo evitado. Sim. O custo que você, se você tem uma empresa ali que trabalha dentro das normas de segurança, que cumpre, né, com seus deveres ali em relação a isso, e o custo evitado? Por exemplo, de um custo de um afastamento, de um acidente de trabalho. Isso que a gente ia comentar, né? Sim. Envolve toda essa questão. Meu Deus do céu, se possível evitar um acidente... Sim. Os custos que você tem, os desdobramentos que você tem dentro de um acidente de trabalho de uma empresa, meu Deus do céu. Dúvida. A gente vê na prática assim, um absurdo, entendeu? Hoje, por exemplo, existe o FAT, né? O fator de acidente de trabalho lá, que a empresa ainda já paga aí um percentual a respeito disso.
E se não cuida, isso aí se reverte em multas e tudo mais. Sim. E as empresas também, às vezes, o que chega muito para nós, em algumas situações, citar um exemplo. Chegou um funcionário para a empresa 15 dias depois e falou, eu me acidentei na empresa, eu quero que vocês abrem a CAT. 15 dias depois de acontecer a situação. A empresa acionou a excelência, certo? E falou assim, o funcionário chegou para nós e falou para abertura de CAT. Daí foi feito o quê? Foi feita uma investigação, porque assim, o que é o acidente de trabalho? É quando o funcionário ele está à disposição da empresa, executando a sua atividade e sofre um acidente, ou que seja ali um exercício do trabalho dele. Então, está relacionado a isso. E daí a gente, com um conceito prevencionista, existem os dois conceitos, né? Mas o conceito de acidente, fomos investigar. A empresa foi investigar. A primeira situação foi marcada uma reunião com a pessoa que estava pedindo para a empresa a abertura da CAT. E quando ela chegou lá e viu que tinha um engenheiro, tinha um técnico de segurança, uma comissão de segurança para conversar com ela sobre o que tinha acontecido, para investigar o acidente. Porque uma equipe multidisciplinar. Até para não ocorrer, de repente, realmente aconteceu. Então, vamos ver o que está acontecendo, né? Para poder não acontecer com ocorrer outros, de novo, com outros funcionários, ter reincidência. Né? Sim. Quando ela viu essa situação da equipe multidisciplinar da empresa lá, eu não sabia que era assim. Opa, então se eu soubesse que era assim, eu nem tinha falado nada. Da empresa, na hora, a gente verificou que, às vezes, poderia ser de má fé, ou a pessoa sem instrução também ficou receosa em falar, e mesmo assim, daí além disso aí, foi passada uma investigação. Ela ocultou o acidente. Porque demorou tanto tempo para pedir a abertura da CAT, né? Ou dizer para a empresa que tinha acontecido isso, né? Sim. Então, a empresa preocupada com o funcionário, montou-se essa equipe multidisciplinar e verificou. Agora vamos passar para o médico do trabalho também para fazer a avaliação. Ela vou ter que passar pelo médico? Sim. Certo? Ela queria registrar, queria verificar. Enfim, daí ela foi atendida pelo SUS, certo? O posto de saúde onde ela foi. Então foi pedido, porque também no atestado que ela apresentou não tinha o CID, não tinha como identificar. Temos todos esses problemas ainda, né? Qual era o atestado que ela apresentou? Poderia ser de uma coisa, de outra, mas enfim, não tinha. Então, o médico que atendeu ela no momento... Não tinha nada que correlacionava, né, a situação de acidente, a gente né? começou a verificar que não conseguia entrar num consenso do que realmente tinha acontecido. Era a palavra dela dizendo, algum tempo atrás, que ela tinha sofrido um acidente, certo? Em relação à queimadura no pé dela, em relação a isso. E daí, foi entregue os EPIs? Foi. Mas com EPI você não ia se queimar. Então, são várias coisas assim que, às vezes, as pessoas querem, às vezes, abrir uma CAT, quer fazer qualquer coisa nesse sentido. Daí, quando depara com toda essa situação, resumindo, essa pessoa, ela chegou e falou assim, não, deixa quieto. Ela voltou atrás, não queria não. Então, você vai fazer uma carta aqui, porque você acionou a empresa dizendo de abertura de CAT. Você acionou, então agora você vai fazer uma carta dizendo que não tem nada relacionado ao que você tinha solicitado. Para a empresa também se prevenir em relação a isso. Respaldar, né? Respaldar, tem respaldo aí. Enfim, mas a gente pega cada situação, tanto do empresário e também do funcionário ali também, né? Uma má fé, de repente. Má fé. Né? Às vezes, talvez não era, que nem eu falei, mas você não sabe, então você tem que investigar, você tem que verificar. Que tem outros funcionários, né, também que estão expostos ali, então, né, tipo, se aconteceu com a gente precisa ver o que pode ser ajustado, se foi realmente o que aconteceu, para poder não acontecer com outros. Mas E daí, Vilano, a questão de segurança a gente já falou ali bastante, né? E discutiu sobre o que está sendo feito nas grandes empresas e nas pequenas empresas, certo? Sim. Que muitas vezes até a gente observa num treinamento, a pessoa lá está um treinamento com equipamento bom, EPI bom, deles falam, nossa, como seria bom se na minha empresa tivesse um equipamento que nem esse, se tivesse um andaime que nem esse. Uhum. O que fazer? O que o empregado, a obrigação, vamos supor, do patrão e do empregado, né, nessa situação. Então, eu gostaria que você relacionasse para nós
a obrigação do empregador e do empregado? Na NR1, na norma regulamentadora número 1, ela determina ali as obrigações da empresa e a principal delas, cumprir com todas as normas regulamentadoras pertinentes à sua atividade. Mas, por outro lado, também tem a obrigação dos trabalhadores. Uma vez que a empresa implementou sistemas de segurança, equipamentos de proteção, é obrigação do funcionário, do trabalhador, utilizar esses equipamentos, zelar por eles também e cumprir com as regras que a empresa determina. Então, para os dois lados, fecha-se o cerco. Existem obrigações e deveres para as duas partes. Certas empresas que, por exemplo, elas não cumprem ali com as suas obrigações, o que o trabalhador pode fazer? Ele tem o direito, né, de buscar, né, por exemplo, vias judiciais, um advogado, e, é claro, né, o ônus da prova é dele. Sim. Ele precisa provar que nesse local não tinha o equipamento adequado, que nesse local não existiam regras ali que determinassem como ele faria aquela atividade de forma segura. Então, por conta dele. E isso quando a pessoa ela tem uma certa expertise em relação a isso. Exato. Mas existe muito a questão de coação. Vamos por assim, a pessoa depende Precisa daquele trabalhar. trabalho e precisa. Se sujeita Se à condição. Ali. Então, assim, o que a gente pode orientar esse trabalhador que está precisando daquele emprego, certo? E não tem segurança para ele realizar as atividades dele. Então, é uma situação bem complicada. Sim. Envolve tanto outras coisas. Se ele denunciar, ele pode perder o emprego. Você entendeu? E ele Certamente depende disso. corre o risco, né? Exato, grave. Esse patrão ficar sabendo de certeza, sabe? Sim. E o que nós podemos, assim, auxiliar eles? Tá, como, né, prevencionistas, né? Você usou muito bem esse termo aí. Prevencionistas. Primeiro, a pessoa, ela, assim, se ela não tem a condição de fazer essa atividade de forma segura e ela percebe que ela vai estar em risco para a sua segurança ali, para a sua integridade, seja qual for. Primeiro ponto, você pode se valer do direito de recusa. Primeiro ponto é isso daí. A lei te garante, né? Você pode chegar e recusar a fazer essa atividade, ninguém pode te obrigar. Se a empresa quiser te coagir a isso, por exemplo... Daí entra a doutora. Exatamente. Temos normas trabalhistas que protegem a segurança do empregado nesses casos, né? Sim. Inclusive, ela pode gerar uma justa causa por parte do empregado. Sim, empregado dá justa causa na empresa. Sim. Já vi casos em que a pessoa se negou a fazer determinado serviço porque não era da competência dele, havia uma exposição de risco e, enfim, e justificou, olha, não trabalho mais e, enfim, né? Há casos que acontecem isso. Claro, a gente sempre... É que nem o auxílio-doença, né? Pega o gancho aqui do auxílio-doença. Você se machucou na empresa por causa de uma questão aí, às vezes um equipamento que não foi... Inadequado ali. Exato, inadequado, estava no meio do caminho, jogado, né? Enfim, você tropeçou, caiu, quebrou a perna, o braço, enfim. Você vai no INSS, o INSS te nega. Daí chega para mim, e agora, o que eu faço? Né? Eu vou entrar na justiça, vou ficar no limbo, como o pessoal fala, e agora, vou voltar para a empresa, mas a empresa não me aceita. Então, é uma questão assim que eu sempre falo para as pessoas, vocês têm que mensurar muito, né, e ver qual que é a tua prioridade. Né, conversar muito com a família em casa, ver como é que tá a organização orçamentária no caso desses eventos, porque uma ação, vamos supor que ela se machuque, né, um caso prático, pegar de exemplo, se machucou, quebrou o braço, vai ficar 2 meses afastado, tempo mínimo talvez, né, 2 a 3 meses aí, enfim, ou fez uma cirurgia para corrigir uma hérnia, né, umbilical, enfim, alguma coisa assim, vai ter que ficar um tempo afastado. Se o INSS não pagou o benefício e ele ficou sem receber,
será que compensa ele acionar a empresa que ele está trabalhando? Ou será que a intenção dele é voltar, a empresa é bacana, aconteceu um episódio e a empresa se demonstrou sensível àquela situação e ajudou ele de uma forma não formal, mas assim, foi lá, né, prestou uma assistência, né, para ele. Então, você tem que mensurar, porque às vezes você vai já partir para uma via judicial, às vezes você acaba desvirtuando ali, estragando um pouco a tua imagem com relação à empresa. Sim, o INSS, por exemplo, se eu partir para uma ação judicial, nos casos de um afastamento curto, como esse que eu estou dando o exemplo... Menos de 15 dias. Exatamente. Você vai ficar... Menos de 15 dias, a 15 dias é da empresa, né? Do 16º que parte para o INSS. Mas, assim, de ficar esse um mês e meio, digamos assim, às vezes é mais fácil você ficar no prejuízo, dependendo do caso, tá? E arcar com você sozinho, com esse prejuízo, do que às vezes você ir para a justiça, porque a justiça vai demorar, às vezes um ano. Mas você está falando de entrar na justiça contra a empresa. Contra o INSS que não pagou o benefício. Ou até mesmo daí na empresa. Poxa, eu vou acionar a empresa. Poxa, mas ela está me fornecendo uma assistência. Eu tenho que pesar exatamente isso daí. Se a empresa não estava nem aí, não forneceu, não foi ver nem o que aconteceu, não tomou o devido cuidado, não forneceu medicamento. Poxa, olha, vamos ver, vamos entrar numa negociação aqui, vou te adiantar talvez algum dinheiro, algum valor, por causa que você vai ficar sem receber, alguma coisa assim. Se você vê que ela não está sensibilizada, você vai ter que, claro, partir para uma ação talvez trabalhista, enfim, né? E explicar esse acidente de trabalho. Você vai ter indenização e tudo. Sim. Mas você tem que mensurar. Ver, acho que primeiro o que fica melhor. Uma outra questão. Só queria também finalizar. A doutora explicou muito bem. A parte jurídica é isso aí mesmo que a pessoa tem que fazer. Né? Não abra mão dos seus direitos também. Sim, não é? sim. Vá atrás. Mas também outras vias que a pessoa tem, né, em uma empresa onde tem ali dificuldade de cumprir, né, com as normas, com as regras de segurança. Um outro caminho também é a CIPA. Uma CIPA bem treinada, né? Ela é independente. A CIPA ela é criada realmente para situações como essa, né? É um outro meio de fiscalizar se a empresa está fazendo de maneira correta. Sim. Isso nós estamos falando de empresas de médio e grande porte. Isso, é médio e grande porte. Porque a NR5, ela obriga, dependendo do grau de risco, a quantidade de funcionários, você implementar a CIPA. Até porque a CIPA também mudou um pouquinho agora e entrou também a questão de assédio. É nisso que eu queria chegar também. No assédio. E daí tem uma outra questão que eu quero ainda discutir com vocês duas, tá? É a questão da NR1, a questão da depressão psicossocial, que é uma coisa bem rápida. Mas pode falar, Devilano. Nós não esquecer esse assunto. Só para finalizar, realmente, a CIPA hoje, ela olha situações, inclusive, relacionadas a assédio sexual, assédio moral. Sim. Então, se a gente olhar, né, não é só aquela lesão física. Visível que você sofre. É também aquela que é provocada por alguém que te traz um dano psicológico. Sim. Então, vai ainda nesse ponto aí. Então, a pessoa tem meios, né, de evitar estar exposta aos riscos, né, em empresas, por exemplo, que não estamos falando dessas como citei, né, de grande porte, que já tem realmente toda essa preocupação com questão de muitas normas e ainda a sua preocupação aí com o lado social, né, o atendimento hoje também, a maioria delas, né, as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se a empresa não cuida disso, é lógico que não vai ter também pessoas interessadas em trabalhar com ela. Com certeza. E as pequenas, aí é uma outra história. Cada situação, né? Doutora, só pegando o gancho mesmo que você tinha falado ali, é interessante, vamos supor assim, o trabalhador, ele está com depressão. Que depois eu quero falar também com a Vanessa, entrar sobre a NR1, a mudança que está tendo aí em relação a isso, sabe? O trabalhador, o médico dele afastou ele, certo? Lá, ficou 2, 3 meses lá, e o INSS negou, tá? E ele está lá, 1 ano lá, ele não está recebendo da INSS, ou que seja, lá, e a empresa também, tá? Nessa situação, o INSS negou, a empresa não admite Sim. ele voltar
a trabalhar. Porque ele não está apto. Porque ele não está apto. Uhum. Mas o INSS está negando ele lá. Negando, dizendo que, tipo, teoricamente... Ele está capaz, imagina. Isso. Uhum. Nessa situação, qual que é a orientação jurídica em relação a isso? A situação que nós temos hoje é a justiça, o caminho da justiça, em que ele vai entrar com uma ação contra o INSS. Nesta ação vai ser feita uma perícia judicial com um perito da justiça que vai fazer essa avaliação se a doença dele o incapacita para determinada função ou não. Pois bem, aí nós entramos numa esfera em que nós não temos uma norma jurídica que diga quais as doenças são incapacitantes e graus dessas doenças, tá? Então, a depressão, nós sabemos, né, que existem vários níveis, né, graus, enfim, e outras doenças também, né, que são doenças que até atacam a parte psicológica da pessoa, São né? incapacitantes, no Que caso. são incapacitantes. Existem graus. Então, assim, o perito, claro, ele vai avaliar qual é o grau primeiro, né? E vai avaliar o que a pessoa faz, qual que é o cargo, qual que é a função. E é importante estabelecer o nexo entre essa questão. Então, eu digo assim, para as pessoas, já entrei com casos em que a pessoa tinha um laudo lindo, maravilhoso, que tinha 3, 4 laudas descrevendo tudo e descrevendo também a atividade, e mesmo assim na justiça não passou. Por quê? Porque eu preciso passar por uma avaliação subjetiva, que é a do perito. Então é o perito que vai avaliar ali essa questão. Então a gente encontra dificuldades hoje enormes com relação a isso, tá? Na prática. Eu, como advogada, por exemplo, eu não sou médica e eu não consigo entrar dentro da perícia, fazer a perícia junto com ele. Porque o perito entende que eu sou advogada, entendo da lei, até respeito esse entendimento, mas assim, justamente para verificar se essa perícia está feita, está sendo feita e avaliado todos esses quesitos, né? Por mais que ele elabore o laudo, eu ando escutando muito das pessoas que vão nas perícias e que, nossa, doutora, mas ele não me perguntou isso, ele não me falou aquilo, ele não mexeu no meu braço como deveria, né, em outras ocasiões. Talvez eu não estou satisfeita com a avaliação dele. O que eu posso fazer? A gente pode rebater o laudo, pode, né, levar uma contraprova, podemos anexar mais documentos, mas chega uma etapa do processo judicial que eu não consigo mais mexer. O juiz, ele é que nem eu, ele entende da lei. Então, o que eu tenho de recurso? Eu tenho o recurso de que eu posso levar um médico, tá, na perícia. Sim. Doutora, mas eu não tenho dinheiro para pagar um médico assistente. Sim, que nem um Tá? engenheiro assistente. Exatamente. Então, por isso que, assim, é interessante enfim, médicos que estão, enfim, se formando, enfim, olhar um pouco também para essa questão e também fazer essa prestação de serviço para as pessoas, né? Ou às vezes é uma ideia que me vem na cabeça, poxa, acompanhar, mas não no sentido de acompanhar para intimidar, mas no sentido de entender, né? Para avaliar, ver o que exatamente. Nós temos 2 médicos na excelência que eles fazem esse acompanhamento de perícia. Que ótimo. E eles sempre falam que é a melhor situação. É a mesma coisa quando uma empresa recebe uma reclamatória ali, pessoa que entrou na justiça contra a empresa, que está pedindo periculosidade e insalubridade, quando o engenheiro assistente, o engenheiro de segurança vai junto com o perito ele fica esperto. Ele olha diferente. Opa, a empresa mandou um outro engenheiro aqui. Se eu fizer qualquer coisa errada, o engenheiro vai questionar. Olha que legal, que trabalho muito bom. Isso... Porque eu sinto dificuldade na prática essa questão. Uhum. Porque assim, essa avaliação, ela é somente realmente feita com um outro médico junto, porque é ele que vai entender realmente da parte, né, médica ali. Os nossos clientes, eles têm uma facilidade pelos engenheiros que acompanham, certo? E pelos médicos também, quando nos solicitam. Isso é muito importante. É muito bom para a questão da perícia. Tá? A doutora falou de quando tem ação, assim, que precisa de um perito, de uma consulta, né, direto lá no INSS.
tem que ser feita essa solicitação para ter Esse acompanhamento? Não acompanhamento. Vamos supor, o teu cliente entrou com um processo judicial. Vamos supor, levou lá os documentos e reprovou. Tem que ser solicitado a perícia ou não? Indicado para fazer a perícia ou automaticamente o INSS já libera essa perícia junto? Na verdade, assim, na justiça, a gente explica o caso, anexa os documentos e posteriormente a gente faz um pedido da especialidade que a gente quer. Depressão, no caso, né, geralmente a parte psiquiátrica ou neurológica, dependendo do caso, questão da coluna ortopédica, e assim a gente vai indo pelas especialidades. A gente pede que seja voltada para essa especialidade. Quando às vezes envolve a depressão e outros problemas, que às vezes não é só a depressão, daí a gente pede com medicina do trabalho, tá? Então, assim, a gente dá uma avaliada e dá uma sentida com a pessoa, quais são os problemas, o que acontece, e daí a gente faz o direcionamento. E daí, em seguida, o juiz marca ele olha lá no rol dos peritos da justiça e ele olha, vê se tem especialidade e daí marca direto, né? Então, essa solicitação tem que ser feita durante o processo, no meio ali do curso do processo. Sim, ele não vai, tipo, vocês só fizeram ali o pedido e automaticamente eles já vão liberar um perito lá para fazer. Tem que fazer essa solicitação. A gente faz a solicitação na inicial, já quando a gente já protocola o pedido, a gente já anexa tudo e já faz, justamente já para andar mais. Sim, até para direcionar, né? Qual o tipo de caso que a pessoa tem. Exatamente. Você não pega um lá que não tem nada a ver com... Pega um generalista, por exemplo, ele não vai entender muitas vezes o que se passa ali com a pessoa. Já peguei, por exemplo, tô com um caso ali que... a princípio era neurológico, teve um AVC, só que no meio do curso da ação, de tanto tempo que demorou, ele teve um problema cardíaco. Meu então, Deus. E ele já fez cirurgia cardíaca também. Então, assim, o troço já andou tanto. E agora eu tô lutando porque eu quero uma perícia também com a parte cardiológica. Porque a neurológica não foi tão boa quanto eu imaginava que seria. Porque eles entenderam que a incapacidade dele era uma incapacidade leve. Sim. E eu falei assim, nossa, mas já passou tanto tempo, agora ele já tá também com a cardíaca. Olha que tá repente, gravando vezes, o problema dele, às vezes entendeu? até correlacionou, né? Desenvolveu por uma situação... Pode ser que sim, claro, exatamente. Vocês perceberam que o assunto ele é tão amplo. Não, a gente viaja, a gente pode ficar aqui horas e horas. Sim. Mas antes de terminar esse podcast, eu só queria que a Vanessa falasse para nós da mudança da NR1, certo? Que está direcionada a isso que nós estávamos falando ali, principalmente a questão de psico, né? Sim. Psicossocial. Em agosto teve, né, agora a alteração, em agosto do ano passado, 2024, teve a alteração da NR1, né, qual foi envolvida ali essa parte de psicossocial, para as empresas estarem implementando dentro do GRO delas, né, que é o grupo de risco, né, ocupacional, para poder colocar isso, incluindo dentro dos documentos, que PGR, né, vai ter essas informações. É uma obrigatoriedade, a gente passou por uma pandemia. Então, essa pandemia trouxe o quê? Muitos problemas psicológicos. Sim. E o que acontece? A pessoa volta ao campo de trabalho. Volta ao campo de trabalho, teoricamente já vem também, não que não esteja correlacionado ao trabalho, mas devido a todo o processo que a gente passou, vai correlacionar. Às vezes a pessoa passa por uma pressão muito grande, tem às vezes alguma situação ali de risco, né, também, que acaba correlacionando a isso, então afeta o psicológico. Nossa, às vezes uma questão que nem o David e o Fernando falou sobre assédio, alguma coisa, começa a vir essa pressão, às vezes a pessoa não abre, começa a vir essa pressão também do lado de assédio. Então, pessoas levam o trabalho para casa, muitas vezes vive só em função da empresa. Então, hoje, essa mudança da legislação, ela vem beneficiar aos empregados, aos funcionários, porque eles vão ser obrigatórios passar por uma avaliação psicológica. Então, as psicólogas hoje, elas vão ter bastante trabalho em relação a isso. Por quê? Porque virou lei. Então, a partir agora de 2025 é obrigatório, né? Isso, agora a partir de 2025 e a partir de maio já começa pode já estar as Vocês empresas estão falando lá do ASO já, né? Isso, certo. Ele já está dentro do já ASO, no momento da admissão já vai ter ali essa avaliação. Ou no periódico também. Periódico, a admissão, periódico, demissão. Retorno do trabalho também. Retorno do trabalho. Explicar para os leigos também o que é ASO, né?
no retorno ao trabalho ele não tem, Fernando. Não tem? Somente na admissão? E Periódico e demissional. Explica o que é ASO, Devilano. É o atestado de saúde ocupacional. Então, quando a pessoa passa pelo médico do trabalho, faz os exames solicitados lá, alguns exames que envolvem ali exames de sangue, eletrocardiograma, eletrocefalograma, conforme a atividade. E mais o exame clínico. Então, aí o médico que fez o exame clínico observou aqueles laudos, ele vai redigir o ASO, o atestado de saúde ocupacional. Doutora, nós falamos no assunto e para nós finalizar, então, não foi comentado, a gente falou e ficamos e não complementamos, né? A questão rural. Então, muito bem. O rural, ele também pode servir para a soma do tempo de contribuição, para a gente fechar as regrinhas de transição, tá? Para a gente fechar uma aposentadoria. O rural, ele hoje já tem um entendimento, mas ainda não vi na prática, tá? Que seria desde os 10 anos. Na prática, a jurisprudência ainda, as regras estão um pouquinho mais rigorosas com relação a isso, mas desde os 12 anos é possível você somar o seu tempo rural, tá? Então, assim, dos 12, por exemplo, começou a trabalhar lá aos 18, mas dos 12 aos 18 você trabalhou com seus pais na lavoura, né? Então, a gente ainda tem muitas pessoas que trabalharam nessa condição e esse tempo, ele pode ser somado, né? E essa contribuição, na verdade, não há a exigência que exista essa contribuição dependendo do período, tá? E como que eu vou comprovar isso? Ah, muito bem. Então, essa comprovação, ela é feita através dos documentos da família, tá? Porque eu entendo, sim, porque eu entendo o seguinte, 12 anos não tem imóvel em seu nome, não tem nota fiscal no seu nome, não tem esses documentos, né, que o INSS exige, tá? Então, o INSS, a aposentadoria rural perfeita para o INSS é quando a pessoa tem todos os documentos. Então, a gente caminha para a justiça quando a pessoa tem elementos, tá? Por exemplo, os pais se casaram e eram meio rural, daí consta lá na certidão de casamento. A escritura, por exemplo? A escritura das terras, os impostos que foram pagos. Nota né? fiscal dos produtos comprados. Notas fiscais, tanto de produtos que compraram, por exemplo, sacos de semente, iam lá num armazém e pegavam os produtos para fazer o plantio, né? As compras desses insumos. Também. Eles tinham aquelas questões das cooperativas também, cooperativas que ajudavam, os implementos sim. e tal. Inclusive, hoje temos algumas cooperativas que digitalizaram as notas lá naquela época e colocam no seu sistema. Então, compensa? Compensa. Gente, às vezes 1 ano de aposentadoria, 1 ano de rural, salva uma regra de transição, você consegue se aposentar aí antes. Bom saber. Tá? E eu ajudava minha mãe com a horta dela. Brincadeira. Eu sei que o seu trabalho é bem sério, mas é só brincadeira. Não, mas não tem problema. Então, assim, o que acontece? Só que, assim, a gente tem um cuidado também, que é assim, até outubro de 91, tá? Esse trabalho que você fazia com seus pais, com a entidade familiar, tá? Ele não era exigido que houvesse uma contribuição. Então, você não precisa contribuir com nada, apenas provar. Após 91, então eu tenho que tomar esse cuidado. Exige-se essa prestação, essa contribuição aí, tá? Então, o que eu tenho enfrentado? Claro, o tempo tá passando, 91 é logo ali já, né? Então, antes eu pegava ações e casos e que não eram anteriores a 91, muitas vezes. Então, eu tenho que fazer também uma avaliação, porque após 91, o INSS e a Justiça entendem que você comprova aquela atividade rural, só que você tem que realizar um pagamento. E esse pagamento dessas prestações é com base no quê? Né? Então, é com base na média de salários seus atuais. Então, eu tenho que ver também se vai compensar essa soma ou não. Então, aí que entra um planejamento todo da questão previdenciária para ver se compensa. Não adianta também, às vezes, sair correndo atrás do documento, que às vezes é bem no período que você vai ter que pagar. Poxa, mas quanto que eu vou ter que pagar? Será que é interessante? É viável? Vai resolver o meu caso? Tem toda essa análise por detrás também que é interessante. Bem mais complexo, não é? Sim.
Não esqueça de passar o teu contato, então. Ah, Isso é sim. importante, a gente tá Vou passar meu finalizando contato agora, aqui, né? por enquanto, então, é só o WhatsApp mesmo, é o 41, né, o 9205-9292. Bem fácil, bem tranquilo. Me chama lá no WhatsApp, a gente estabelece uma conversa, oriento com relação à documentação, tá? Eu não cobro consulta inicial, é uma conversa que, igual nós tivemos aqui, né? Claro, depois, se a gente quiser fechar alguma coisa para dar entrada no INSS, a gente vê daí valores e, enfim, justiça é diferente daí também. Sim. Mas a questão de consultoria, assim, de trocar uma ideia, o que eu preciso, qual que é a minha expectativa. Tomar, né? Isso! Essa parte a gente faz aí, justamente para incentivar as pessoas a procurar os seus direitos e se organizar também na questão da Previdência e pegar uma aposentadoria, claro, com certeza melhor, né? Sim. Já que legal. contribuiu para isso. Claro. Eu quero agradecer aí a Imagina, presença do prazer é todo doutora, meu. do Vilano, do Fernando, né? E todo mundo que está ouvindo a gente aí. Que acompanhou, acompanhando aí, a gente vai acompanhar aí também. Uhum. Agradecer a todos aí. Não sei se o Fernando tem alguma coisa para passar. Não, só agradecer o pessoal aí. E acredita aí que esse podcast aí vai bombar Vai aí nas render redes bastante. sociais, né? Legal. Porque é de muita importância Sem dúvida. para todos, E né? surgem muitas dúvidas, né? É. Agradecer a todos aí. Muito obrigado. Acho que foi ótima a experiência aí de conversar com vocês aí. Para mim foi um prazer. Para nós, né? Valeu, obrigado. hein? Obrigada, Obrigada, pessoal. obrigada. Tudo de bom para vocês. Obrigado.